Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de HTML5. Na aula de hoje nós vamos iniciar a parte da integração do nosso HTML com o CSS3. Mas antes, quando a gente trabalha com a estrutura do nosso projeto, considerando a parte semântica, é importante você utilizar uma tag chamada main. A tag main ela representa o corpo do documento da sua página web. Abaixo da abertura do body, você abre a tag main e antes de finalizar o corpo da sua página, você vai fechar a tag main. Eu fiz essa inserção da tag main na nossa página index, na nossa página de perfil e na nossa página projetos. A tag main ela vem para substituir o que antigamente se utilizava, que era isso que eu fiz inclusive aqui, que é usar uma tag genérica, que é uma divisória, colocar um ID com o nome tela ou tela de login para poder representar o corpo da página, porque isso facilita muito a formatação dela utilizando o CSS. Então, esse foi o pequeno ajuste que eu fiz aqui na estrutura do documento HTML. HTML é só até esse ponto que a gente estudou, as tags que a gente viu de conteúdo, formulários e tabela? Não, pessoal. HTML tem bastante coisa. Ao longo desse e de outros projetos, a gente vai vendo aos poucos as principais tags e vendo a aplicação delas. Não adianta a gente ficar estudando elas de forma separada, única e exclusivamente, senão talvez você não consiga entender o propósito, o significado do uso de cada uma delas. E utilizá-las em projetos práticos é muito mais fácil para você compreender o uso e a aplicação delas de forma efetiva. Agora nós vamos trabalhar de fato com o CSS. Para trabalhar com CSS é importante que você crie uma pasta chamada CSS na estrutura do seu projeto, nós já fizemos isso. Essa pasta pode ficar dentro de uma outra pasta chamada Assets, que significa recursos, mas isso é uma questão de organização e estruturação de projeto que você vai fazer de acordo com a sua necessidade de uso. Dentro da área da header é recomendado que você crie um link para poder abrir o seu arquivo CSS. Quando a gente digita a palavra link, o próprio Emmet dá sugestão para a gente aqui de preenchimento, ó, link CSS. Vou dar duplo clique. Vai ser um link relativo ao Style Sheet, ou seja, página de estilos, que vai ter uma referência para um arquivo chamado style.css. Não, eu não tenho esse arquivo. Eu tenho uma pasta chamada CSS e eu vou criar um arquivo chamado estilo. Eu vou colocar em português, mas você poderia deixar com o nome em inglês, que é style. Então aqui significa que dentro da minha pasta CSS eu preciso ter um arquivo chamado estilo.css. Então eu vou abrir a minha pasta CSS, eu posso clicar nela com o botão direito ou aqui na folhinha para pedir um novo arquivo. Vou usar o botão direito, novo arquivo, vou criar um arquivo chamado estilo.css. Esse arquivo ele vai conter todas as formatações da nossa página. O CSS ele funciona da seguinte forma: você seleciona o que você quer formatar e você define as formatações. Então o primeiro seletor que a gente vai aprender é o seletor global, que é o asterisco. O asterisco é o seletor global, que significa selecionar tudo do documento, ou seja, selecione tudo. Depois de você usar o seletor, você abre chaves e fecha chaves. Tudo o que estiver entre essas chaves são propriedades CSS, são valores que você vai formatar. Nós vamos definir aqui uma formatação que ela é frequentemente utilizada, que a gente chama de zerar as formatações. A formatação da margem a gente vai definir como 0. A formatação de padding a gente vai definir como 0. E o box sizing a gente vai definir como border box. Essas três propriedades elas servem para a gente zerar as formatações de margem, espaçamento e o tamanho das caixas, definindo como a borda indo até o limite, a borda da caixa vai até o limite, o máximo que a gente... Então essas formatações elas são importantes porque cada navegador tem uma medida de margem, de padding e tem um padrão de box sizing. Então é importante a gente zerar. Eu vou salvar as alterações aqui e vou clicar no meu arquivo index, com o botão direito do mouse, eu vou abrir pelo nosso Open with Live Server. Eu poderia também clicar aqui embaixo no Go Live, que funciona da mesma forma. Ele vai startar aqui o nosso servidor. Observem agora que o nosso index está todo aqui bem na margem, tudo coladinho, porque a gente zerou as formatações de margem, padding
E no box size a gente definiu que o nosso padrão vai ser o border box. Um pouco mais para frente vocês vão entender esses conteúdos, principalmente quando a gente vai formatando boxes, que são caixas ou divisórias dentro do nosso documento. Agora que eu já abri meu Live Server, eu vou usar o Windows seta para a esquerda, vou clicar no meu navegador, o Windows seta para a direita, ajustei eles em tela dividida, vou ocultar o explorador aqui, não preciso ficar vendo ele agora. O nosso foco vai ser só dar atenção para as alterações que a gente vai fazer no CSS e vê-las sendo refletidas aqui no nosso documento. A primeira formatação do CSS que a gente vai fazer é com relação à fonte do nosso documento. Cada navegador traz uma fonte com tamanhos padrões para cada tipo de conteúdo. Eu sugiro que vocês acessem o site do Google Fontes. Eu vou até maximizá-lo para poder ficar mais fácil da gente ver. Vou mudar aqui a posiçãozinha da minha janela. Aí você escolhe a fonte que você quer trabalhar, que vai ser a fonte principal lá do seu projeto. Vamos supor que você queira usar a fonte Roboto. Eu vou clicar aqui na fonte Roboto. Ela tem vários estilos, ela tem vários tipos. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o tipo regular 400. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o tipo de negrito 700. Vou escolher aqui, por exemplo, um mais fininho, como esse light aqui de 300. Então eu tenho um light, um regular e um negrito. Eu tenho uma fonte fina, uma fonte normal e uma fonte em negrito. Poderia colocar itálico, poderia colocar a fonte do estilo que eu quisesse. Tudo vai depender do projeto que você está trabalhando, do projeto gráfico ou visual. Daí, depois que você seleciona, aqui embaixo ele diz como que você pode usar essa fonte. Você pode utilizar ela como um link HTML, ou você pode utilizar ela como um import dentro do seu CSS. Você tem ambas as possibilidades de uso. Não existe a mais certa ou a mais correta, tá? Qualquer uma das duas podem ser utilizadas. Eu vou colocar como import dentro do CSS inicialmente. Vou selecionar isso aqui, eu vou copiar. Vou lá para o meu código. Aqui no meu CSS, acima dos meus seletores, eu vou colocar logo o import aqui em cima. Tá certo? E caso eu queira utilizar essa fonte, ele diz aqui, olha, que a regra para você usar é você utilizar essa propriedade font family. Então ele indica que a ideia é você utilizar a propriedade font family e passar aqui como primeiro item o nome da fonte que você quer usar. Quero usar a fonte Roboto. Caso ele não encontre a fonte Roboto, ele vai colocar uma fonte que a gente chama de sans serif, que é uma fonte sem serifa, que é uma fonte retinha dessa que não tem aqueles chifrezinhos na ponta. Tá certo? Eu posso colocar outras aqui também, poderia colocar, por exemplo, Verdana. Tá? Isso é só detalhe. Font family seria uma família de fontes, é um conjunto de fontes. Duas ou mais fontes. Pode ser só uma? Pode, sem problema. Então já salvei a fonte, vou reajustar aqui nosso navegador. Vou voltar lá para o nosso currículo. Observem agora que a fonte já está diferenciada aqui. Eu vou voltar aqui o meu vídeo aqui para o lado. Eu poderia utilizar outra fonte? Poderia, sem problema. Você pode fazer um import de quantas fontes você quiser. Mas lembre-se, esse import significa que você está usando uma fonte que está numa API do Google. Você precisa de internet para que essa fonte venha funcionar. Caso você queira utilizar uma fonte local sua, pode, sem problema. Basta você digitar o nome dela. O detalhe é que se o nome for composto, vamos supor que o nome fosse Roboto Max, você teria que digitar sempre entre aspas ou entre apóstrofos. Quando o nome é duplo, você é obrigado a colocar entre aspas. Quando o nome não é duplo, é um nome simples, você não é obrigado a colocar entre aspas. A gente coloca aqui mais por uma questão de padrão. Agora vamos dar prosseguimento à nossa formatação do CSS. Além do seletor global, que significa que essa formatação vai valer para todos os elementos da sua página que tem esse CSS, existe o seletor que a gente chama tag HTML. Por exemplo, se eu quero formatar a minha tag main, basta digitar o nome da minha tag main. Isso aqui que é um seletor de tag HTML. A nossa tag main, ela serve para a gente formatar essa divisória genérica aqui que representa a tela do nosso programa. Por exemplo, eu posso definir que a largura da minha tela vai ser de 100%. Isso a gente está fazendo pensando que a gente vai fazer uma tela para que possa se ajustar aos diferentes tamanhos de dispositivos, às diferentes resoluções. Então a gente está começando a implementar os conceitos de responsividade. Uma outra coisa que eu posso definir é a altura da minha tela. Cada computador ele tem uma altura de cima para baixo, é uma resolução que varia. Então eu posso definir também 100%? Posso. Ou então eu posso definir 100
VH. VH é uma medida da viewport, quer dizer que a nossa viewport ela tem 100 unidades, então ela vai de 1 até 100. Então o 1 aqui em cima e o 100 até aqui embaixo. Então se eu digo 100 VH, eu estou dizendo que a altura da minha tela vai ser equivalente a 100 unidades da área visível da minha tela, tá certo? Se for 768 pixels, vai ter 768 pixels. Se for 800, se for 900, então eu estou trabalhando com medidas de responsividade. Uma outra coisa que a gente tem que definir é como a gente vai mostrar as coisas em tela, que é o que a gente chama de display. O display existem vários: display em bloco, contents, flex, flexbox, flow, grid, inline, tem vários. A gente vai trabalhar com o display flex, que é para que a gente possa centralizar essa nossa tela. Quando a gente trabalha com display flex, a gente tem algumas propriedades como o align items, que a gente pode definir o tipo de alinhamento. Aqui no caso seria a ideia do alinhamento da nossa tela, então eu vou colocar aqui como center. E o nosso justify content eu também vou definir como center. Ao definir o nosso align items como center e o nosso justify content como center, a gente consegue centralizar horizontalmente e verticalmente, porque a gente está trabalhando com display flex e porque a gente definiu largura e altura da nossa página. Por padrão, a largura da página já é 100%, mas aqui a gente está forçando e garantindo, dizendo, olha, a nossa aplicação precisa usar 100% da tela como largura. Aqui ela precisa usar 100% da área da viewport, porque o nosso display vai ser flexível e eu quero que tudo fique centralizado em todos os sentidos, horizontais e verticais. Observem como já ficou aqui bem no centro da nossa tela. Se a gente maximizar, continua no centro. Se a gente restaurar, continua no centro também. Então a gente conseguiu fazer aqui uma formatação que é importante para a gente trabalhar a responsividade da nossa aplicação. Agora, pessoal, para agilizar o nosso processo, eu já coloquei aqui algumas tags, já fiz algumas formatações CSS para poder adiantar o nosso trabalho. Então selecionei a minha tag Figure e a minha tag H1, separei por vírgula. Vejam, eu posso selecionar duas ou mais tags ao mesmo tempo se eu quiser fazer uma formatação. Então deixa eu voltar aqui. Então se eu quiser fazer uma formatação, eu posso tranquilamente utilizar a vírgula para poder fazer a separação. Então a tag Figure e a tag H1, eu vou fazer um alinhamento do texto no centro, que é para eu centralizar essa imagem e centralizar esse meu título aqui. A minha tag IMG, que é a minha tag de imagem, que é essa IMG, eu coloquei uma propriedade aqui CSS chamada User Drag. Essa propriedade, quando a gente coloca aqui a opção None, significa que a pessoa não vai poder ficar arrastando aqui a imagem. Eu vou colocar aqui uma tralha na frente. Essa tralha é uma gambiarra que a gente faz para comentar uma propriedade CSS, tá? A gente faz só para poder fazer teste rápido, mas eu não recomendo que vocês usem, tá? Então, ó, por padrão, quando tem uma imagem em tela, a pessoa consegue arrastar. Então, se a gente quiser proibir que a pessoa faça esse arraste, então a gente utiliza essa propriedade chamada User Drag. No meu título H1, eu fiz uma formatação de margem. A margem abaixo, que é a margem bottom para baixo, eu coloquei 20 pixels, que é uma distância daqui para cá, ou seja, para baixo. Eu poderia colocar uma distância de 1 rem, tá? 1 rem. Essa propriedade rem, ela é uma propriedade de medida de tamanho relativo. Ela equivale a aproximadamente 16 pixels. Os comentários aqui em CSS são colocados assim: barra asterisco, aí você coloca o conteúdo, asterisco barra. Aí você pode fazer um comentário em linha ou em bloco. Então, 1 rem equivale a aproximadamente 16 pixels, em média 16 pixels. Então você pode colocar até medidas fracionadas, por exemplo, 1.05 rem, ou então 1.25 rem. Então, quando você for trabalhar com formatação de fontes, é recomendável que você procure trabalhar com a medida em rem. Utilize pixels se você tem certeza que aquele tamanho vai ser único e fixo, mas o ideal é que você procure trabalhar com medidas de responsividade. O nosso formulário, que é uma tag também, eu disse que o nosso texto todo do formulário vai ser alinhado ao centro, para poder centralizar todo o conteúdo que está dentro dele. O nosso label, que é o nosso rótulo, eu disse que ele vai ter um display de bloco em linha. Se eu não colocar o display block ou display inline block, eu não consigo definir a largura do nosso label, que é o nosso rótulo.
Então o nosso label, que é o rótulo, vai ter um display de bloco em linha e ele vai ter 70 pixels de largura. Aí eu quero que a largura seja fixa, porque as palavras e-mail e senha elas são curtinhas, mas eu quero deixar o nosso label um pouquinho maior. Os nossos inputs, que são essas caixas de texto aqui de e-mail, senha, inclusive os nossos botões, eu defini que o font size dele vai ser de 1.05 rem, ele vai ter um arredondamento de bordas de 5 pixels, ele vai ter uma borda sólida de 1 pixel com um cinza bem clarinho. Essa cor aqui, jogo da velha, CE, CSE, é a cor cinza, é um cinza bem clarinho mesmo, bem suave. E o padding, que é o espaçamento, o padding é um espaçamento que fica acima, à direita, abaixo e à esquerda do objeto. Então eu dei um padding de 5 pixels para dar uma expansão, para poder até facilitar esse espaço que tem aqui no comecinho. E os inputs, como eu tenho inputs de vários tipos diferentes, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a seleção dos inputs utilizando os types. Então, input, abre colchete, type igual, aí você escreve o nome do type, se é text, se é e-mail, se é number, se é checkbox, se é radio, você coloca aqui, ó, password. Então eu disse que o input e-mail e o input password vão ter uma largura de 250 pixels, vão ter uma margem bottom, ou seja, uma margem abaixo de 10 pixels. Poderia colocar aqui, ó, acho que um rem fica bem legal, que ficaria aí 16 pixels. O nosso height vai ser, a nossa altura vai ser de 30 pixels. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 1.5 rem. Ficaria aí também uma medida bem legal, 1.5 rem. E eu defini aqui também que os botões Submit e Reset vão ter uma largura de 130 e a altura aqui, então vou colocar aqui 2 rems, vai dar uns 32, então 2.5 rem. Ficou mais altinho o botão, ficou bem melhor. E o nosso input type Submit, eu defini a cor dele, eu defini um azul, que é o mesmo azul dessa borda aqui, defini a cor da fonte, que é Color. O background a gente define cor de fundo, imagem de fundo, gradiente de fundo. No caso eu estou colocando uma cor sólida. E em color a gente define a cor da fonte. Não é text color, é color somente. Tá? O nome da propriedade para cor. Então em color eu defino a cor da fonte. Então um azul e a cor branca. E quando eu passar a seta em cima, olha, quando eu passar a seta em cima do botão, eu quero que ele mude de cor. Quando a gente usa um seletor CSS e coloca 2 pontos e uma palavrinha ao lado, a gente está utilizando uma pseudo-classe de seleção. Aqui no caso a gente está dizendo que no evento de hover, que é quando a seta do mouse está em cima do botão, eu quero que aconteça isso aqui. O meu background vai ser aquele cinza claro, a cor da fonte vai inverter para aquele azul, o peso, o font 8, que é o peso da minha fonte, vai ser bolder, que poderia ser bold também, que significa negrito, tá? Bold é negrito, ou bolder também é negrito, que seria uma fonte ali com peso de 700 para cima, que é o que geralmente a gente conhece como negrito de fato, que é 700, 800, 900 de peso. E o nosso botão reset vai ser laranja e branco, e no hover ele vai ter a inversão, tá? Vai ter aquela inversão. O que era laranja vai passar a ser cinza e a letra que era branca passa a ser laranja. Nos dois eu coloquei uma propriedade chamada cursor pointer, que é para quando a gente passar a seta aparecer aquela mãozinha de seleção. Então observem que nós fizemos, deixa eu salvar aqui no Ctrl S, nós fizemos várias formatações no nosso CSS e já tornamos a nossa página assim bem agradável. Se a gente for no nosso arquivo index, pegar essa nossa linha de link de estilos e copiar para o nosso perfil também aqui, ó, vou colocar aqui o meu link, eu vou colocar aqui o meu link acima do título, ele pode ficar acima, pode ficar abaixo, não tem problema. Eu vou abrir a nossa página de perfil e observem que ele já vai vir com a formatação da nossa fonte Roboto. Só que essa formatação aqui não está muito interessante, porque a gente fez um ajuste para fazer a centralização horizontal e vertical, e essa formatação também se refletiu aqui, porque aqui a gente também tem uma tag main. Então deixa eu ajustar aqui. Então o que a gente vai fazer? Aqui na nossa página de estilos CSS, eu vou fazer um pequeno ajuste.
Eu posso fazer a formatação de todas as tags main? Posso, sem problema. Mas eu posso também vir aqui na minha tag main e dar um ID para ela. Por exemplo, eu vou pegar aqui e colocar aqui que o ID vai ser tela underline login. Então a nossa main da index vai se chamar id tela login. E aqui em estilo, ao invés de eu selecionar todas as minhas tags main, eu vou selecionar pelo id tela login. A seleção de id é feita com o símbolo do jogo da velha na frente. E a seleção de classes é feita utilizando o ponto na frente. Tá? Por exemplo, se a gente fosse formatar lá as classes localização, a gente faz a seleção utilizando o ponto na frente. Tá? Só que a gente vai fazer isso depois, não é agora. Então, o elemento que tem o ID tela login vai ter essa formatação aqui, de 100%, sem VH, display flex, tudo mais que a gente já viu. Vou salvar. Observem que a nossa página já mudou aqui. Se a gente for no index, continua centralizado. Se a gente voltar para o nosso perfil, der uma atualizada aqui, observem que a nossa tag main não tem mais aquela formatação absurda que estava descentralizado e tudo mais. Essa tela aqui a gente vai fazer uma formatação CSS específica. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. A aula de hoje vai ficando basicamente por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!